bem-vindo ao meu canal mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Hoje nós iremos meditar e começar uma série sobre aquilo que Jesus disse. Quando nós meditamos no Evangelho, na palavra de Deus, nós sabemos que o que Jesus fez é muito importante. Os milagres de Jesus têm muitas lições a nos ensinar, mas não diferente do que Jesus fez, os seus ensinos também têm muito a nos ensinar. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo é a palavra viva de Deus, é a encarnação da palavra de Deus. O que Jesus disse, portanto, serve para nós como instrução, como se fosse o próprio Deus falando conosco, porque afinal de contas, Jesus é Deus. E no período que Jesus esteve aqui na terra, a partir do momento que ele iniciou seu ministério, até a sua crucificação, morte e ressurreição, ele falou muitas coisas. E o que Jesus falou é universal, tem valor contínuo, vale para hoje, vai valer para amanhã, vai valer até o dia em que ele voltar. E quando Jesus iniciou seu ministério, ele usou de vários recursos para trazer os seus ensinos. Quando nós vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 5, até o capítulo de número 7, ali nós temos o que é descrito como o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, e ali Jesus ele traz diversos ensinamentos. Dentro desse ensinamento, Jesus trouxe uma ilustração ou uma parábola no final do seu discurso, e é sobre essa parábola que nós iremos meditar neste vídeo. Está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, versículo 24 ao 27, e esse ensino se repete com algumas diferenças no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 47 ao 49. E ali Jesus fala sobre dois fundamentos e dois construtores. Nós vamos falar neste vídeo sobre esta parábola. A parábola que Jesus conta sobre dois tipos de pessoas que constroem a sua vida e dois fundamentos sobre o qual elas constroem. Antes de nós continuarmos, eu gostaria de pedir a sua ajuda, deixando o seu like aí no vídeo. Aqui embaixo tem uma mãozinha com um joinha, você pode clicar nele, você pode comentar e você pode compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas. Se você quiser comentar, comenta aí, já atraindo isso para a sua vida, dizendo: eu quero estar fundamentado sobre a palavra de Deus. Vou te dar um tempo para você fazer isso. Compartilha com o maior número de pessoas e assim você está cumprindo o papel também de evangelista, levando a palavra de Deus o mais longe possível e trazendo edificação para outras vidas. Fez isso? Obrigado. Deus te abençoe. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27 nos diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. A chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então lembre, essa parábola que Jesus conta, ele está contando depois de um longo discurso que vem desde o capítulo 5. Nesse longo discurso, Jesus fala sobre as bem-aventuranças, sobre ser sal, sobre dois fundamentos, e Jesus vai pincelando aqui sobre ouvir e praticar a palavra de Deus. Todo o seu discurso, então, é concluído com essa advertência. Depois que vocês ouviram tudo isso, vocês têm duas opções: ou praticarem ou não. E aí, para ilustrar a eficácia daquele que pratica o que foi dito, foi ensinado, Jesus fala de um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Para ilustrar o que não pratica, aquele que ouve, mas é negligente, ele compara com um homem insensato que edificou a sua casa sem fundamento. A areia aqui é simplesmente dizer que ele não
cavou, não construiu, não lançou os alicerces da casa. E aí as adversidades que são comparadas aqui com chuva, vento e rios, vêm sobre ambos, tanto o que houve quanto o que não houve. A diferença é que quando ela se choca contra a vida daquele que pratica a palavra, por mais que gere impacto e dano, ele permanece de pé. Quando essa adversidade vem sobre aquele que apenas ouviu a palavra, mas não pratica, inevitavelmente será grande a sua ruína. Então, nós temos aqui algumas lições para pensarmos nesse texto. Em primeiro lugar, o versículo 24 e 26 fala de dois ouvintes com disposições diferentes. Porque, veja bem, a palavra é a mesma, o ensino é o mesmo. O que muda então? O que muda é a disposição do coração daquele que ouviu. Um ouviu com disposição de praticar, outro ouviu com disposição apenas de curiosidade. Um obedece, o outro não. E quando nós paramos para pensar na vida, a partir do momento que você nasce e você está vivendo, você está construindo algo. Então, viver é construir. Estar nessa terra é construir alguma coisa. Nossas palavras constroem ou destroem. Nossas mãos constroem ou destroem. Viver é construir. E cada ambição que nós temos, ambição positiva, cada desejo que nós temos, cada pensamento que nós concebemos, cada palavra que pronunciamos, cada obra que realizamos, por assim dizer, é um tijolo nessa construção que nós estamos colocando sobre a nossa casa. Gradualmente, a estrutura da vida das pessoas vão se elevando. Primeiro criança, depois adolescente, jovem, adulto. E você, quando para e olha para trás, para o seu passado, você há de concordar que você vem construindo algo com as suas decisões, com as suas palavras, com as suas amizades. Então, viver é construir. Só que nem todos os construtores são iguais. Alguns são sábios, outros são insensatos. O interessante aqui é que nessa parábola aqui, Jesus não dá a ideia sobre riqueza ou pobreza. Ele simplesmente fala sobre dois construtores, dando a ideia que todos os dois tiveram as mesmas condições para levantar a sua casa. Então aqui não está falando sobre estilo de vida, de você viver pobre ou rico. Não, não está falando nesse sentido. Está falando no sentido interno, de construir a sua vida moralmente, de construir a sua vida espiritualmente. E nesse sentido, o pobre e o rico têm a mesma condição, porque o pobre, ele é salvo pela graça, e o rico também é salvo pela graça. Então, espiritualmente, os recursos são iguais para ambos. Jesus Cristo veio para salvar a todos, tanto pobre, rico, homem, mulher. Então, os recursos são os mesmos: a graça de Deus, o sangue de Jesus Cristo, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Nós temos à nossa disposição o favor e a graça de Deus. Só que nem todos sabem usar esses recursos, ou nem todos querem usar esses recursos. Então, nesse sentido, alguns são sábios construtores, outros não. E é digno de nota que, quando nós paramos para pensar sobre esses dois versículos aqui, que há somente dois tipos de construtores, não três, não quatro, não cinco. E quando a palavra de Deus, em alguns momentos, ela vai implicar sobre salvação, sobre futuro, a palavra de Deus ela sempre vai usar dois termos. Ela sempre vai usar duas classes de pessoas: o sábio e o tolo, o justo e o injusto. Por exemplo, Mateus, ainda no Sermão do Monte, Jesus Cristo vai falar sobre dois tipos de olhares. Mateus 6, versículo 22 ao 23, ele diz assim, que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em vocês são trevas, que grandes trevas serão. Então, Jesus está falando sobre dois tipos de olhar. Não tem três tipos de olhar. Não tem um olhar indiferente. Tem dois tipos de olhar. Um olhar bom e um olhar mau. Se o seu olhar for um olhar bom, haverá luz no seu corpo. Se o seu olhar for mau, haverá trevas. Ainda também, em Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14, Jesus fala sobre
dois caminhos e duas portas. Ele diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz muitos à perdição, e muitos entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos que a encontram. Então, Jesus está falando sobre duas portas, uma estreita e uma larga, sobre dois tipos de caminho, um estreito e um largo. Aqui está simplificando aqui e trazendo uma analogia sobre as escolhas da vida. Servir a Deus é trilhar pelo caminho estreito. Servir a Deus é passar pela porta apertada, que Deus ele ama a todos, mas não ama tudo. Deus aceita todos, mas não aceita tudo. Ele quer que nós vamos até Ele com os nossos pecados, mas chegando até Ele com os nossos pecados, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados. Nesse sentido, dois tipos de vida, dois tipos de portas, dois tipos de comportamento. E aí, em Mateus capítulo 7, verso 17 ao 18, ele fala sobre dois tipos de árvores, também simbolizando e comparando a nossa vida. Ele diz que toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Novamente, dois tipos de pessoa. A árvore boa é um símbolo da boa pessoa. A árvore má é um símbolo da má árvore. A árvore má é um símbolo da pessoa má. E a árvore má produz obras más, frutos maus. E pessoas boas produzem coisas boas. E Mateus, nós temos então esses ensinamentos e Jesus fala assim, olha, todo aquele que ouve a minha palavra e pratica é um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Todo aquele que ouve a minha palavra e não a pratica é comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sem fundamento sobre a areia. Então, dois tipos de pessoas. Cabe a mim e a você nos inclinarmos para que tipo de pessoas nós queremos ser. Se queremos ser pessoas sensatas e sábias, a palavra de Deus deve continuar sendo o nosso manual, a nossa regra de fé e prática. Eu preciso amar a Bíblia e buscar, com a ajuda do Espírito Santo, praticar o que Jesus nos ensina. O versículo 26 e 27 aqui de Mateus capítulo 7, no nosso texto de meditação, ele vai falar sobre as provações da vida que vêm para todos. Todos os que obedecem e os que não obedecem também. Jesus fala que a chuva cai, então nós temos provações de cima. Jesus fala sobre rios que transbordam, provação que vem de baixo. E Jesus fala sobre o vento que sopra, provações ao redor e nós não sabemos a direção. Nós não conseguimos controlar a direção do vento. Então Jesus está falando sobre todos os tipos de provações da vida. E o dia da prova, o dia da aprovação chega para todos. Seria bom se passássemos dessa vida sem provações, mas o próprio nascimento já nos ensina isso. Nós já nascemos chorando e a lição é que, ao nascermos chorando, Deus já está dizendo que a vida não será fácil. E a Bíblia nos mostra isso desde Gênesis a Apocalipse, que mesmo homens piedosos, homens santos, passaram por provações. Seja ele insensato, seja ele sábio, a prova ou a crise chegou. Ela chega de várias formas. Quando nós vamos lá em Gênesis capítulo 22, versículo 1 em diante, nós temos Deus testando Abraão. A Bíblia diz que Deus testou a fé de Abraão pedindo um filho. Deus colocou Abraão num teste de fogo, quando ordena que Abraão vá até o monte e entregue o seu filho único. E parece loucura, mas quando chega no ápice da prova, Deus brada do céu através de um anjo, diz: Abraão, não faça isso, não mate seu filho, porque agora sei que temes a Deus. E eu já providenciei um cordeiro para morrer no lugar de Isaac. Então, é lógico que Deus, na sua soberania, já tinha um plano de preservar e poupar Isaac. Mas a Bíblia diz que Abraão, em Hebreus 11, cria de tal maneira, sabendo que Deus era poderoso para até dos mortos trazer seu filho de volta à vida. Ou seja, é uma fé que foi aprovada. Então Deus nos testa. Deus talvez não nos teste no mesmo nível de Abraão, mas em algum momento da nossa vida, Deus testa a nossa fé. Quando nós vamos no livro de Jó, você vai ver que
Deus permitiu que Jó passasse por diversas provações, testando ali, provando a sua fé, através do sofrimento. Deus provou Abraão lhe pedindo algo, Deus provou Jó tirando algo. Então, a provação veio para homem piedoso como Jó, porque o próprio texto diz, no primeiro capítulo, que Deus, dando testemunho de Jó, disse que ele era um homem reto e íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal, e permitiu o sofrimento. E no final do livro, a Bíblia diz que Deus restaura Jó, e Jó tem um nível de conhecimento e de intimidade com Deus ainda mais profundo, porque foi depois da prova que ele falou para o Senhor: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós temos provações de várias formas e nós seremos testados. O que é isso? É a chuva que vem, é o vento que sopra, é os rios que sobem. Nós também somos tentados através de tentações, tentações no que diz respeito às paixões da nossa carne. A Bíblia diz que José foi tentado pela mulher de Potifar, que era seu patrão. Gênesis 39, versículo 7 ao 18. O que José faz? Ele foge da sua patroa. E ela agarra a capa, depois o acusa de atentado contra a sua pureza, né? Ela acusa José de tentar violentá-la e José é levado para a prisão. Na prisão ele vai passar por diversas provações até que lá na frente prove-se a sua inocência e ele torna-se governador do Egito. Então veja que às vezes, mesmo nós sendo verdadeiros, nós seremos acusados injustamente. Nós seremos tentados. Primeiro a tentação, e aí quando você foge da tentação, você ainda tem que lidar com a acusação. Nós temos Pedro, o apóstolo, que também foi tentado no sentido da sua fé, quando Jesus estava sendo julgado na casa do sumo sacerdote Caifás. O Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 69 ao 75, e os outros evangelhos também narram Pedro negando Jesus Cristo. A Bíblia diz que por 3 vezes seguidas Pedro nega Jesus. Quando alguém chega até ele e diz assim: você estava com ele. E Pedro diz: não, eu não conheço. Outra criada chega e fala assim: você se veste como ele. Ele diz: não, eu não o conheço. E outro vai falar assim: mas você fala igual ele. E Pedro começa a espraguejar e diz: eu já disse, eu não o conheço. E aí se cumpre o que Jesus havia dito: olha, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E Pedro sai dali chorando amargamente, mas lá na frente Jesus Cristo o restaura, o perdoa e o traz de volta. Então nós passamos por essas provações, é a chuva que cai, é o rio que sobe, é o vento que sopra. E uma das dores maiores que nós enfrentamos nessa vida é a dor do luto. Homens como Jacó tiveram que lidar com a dor do luto. A Bíblia diz em Gênesis 37, versículo 33 ao 35, e também no capítulo 42 ao 36, que Jacó foi marcado pela dor do luto. Ele sofreu a dor do luto de não ter sepultado José, o seu filho. Ainda que nós sabemos que Deus havia preservado, mas os seus outros filhos, chegaram com a túnica de José manchada de sangue, dizendo que um animal do campo o havia devorado, quando na verdade eles, os próprios irmãos, tinham vendido José como escravo para o Egito. Nós sabemos disso porque está escrito e lemos a palavra de Deus, mas Jacó, quando recebe a notícia, ele não sabia. Ele de fato acreditou que José tinha sido devorado por uma fera. Ele diz que estava tão angustiado, estava chorando tanto, que quando seus filhos tentam consolá-los, ele diz assim: não venham me consolar, eu irei descer à sepultura chorando o meu filho. Ou seja, Jacó está dizendo: enquanto eu viver, essa dor não vai sair do meu coração, a dor do luto. Então, nós vamos novamente citar Jó aqui, que a Bíblia diz que Jó, ele teve que sepultar 10 filhos seus de uma vez só. Um homem reto, justo, íntegro, temente a Deus, mas que sofreu a dor do luto. E lá no Novo Testamento nós temos também a história de uma viúva, ou seja, já tinha perdido o seu marido e agora está indo enterrar o seu filho, em Lucas 7, versículo 11 ao 17. Ela está indo enterrar o seu filho, mas graças à providência de Deus, Jesus vem ao seu encontro,
para o cortejo fúnebre, ressuscita aquele moço e o devolve à sua mãe, dando para nós uma lição, que o único capaz de sanar a dor do luto é o Senhor Jesus Cristo, que é o fundamento da casa do homem sábio, que resiste à chuva, que resiste os rios, que resiste o vento e faz com que nós vençamos todas as provações da vida. E mesmo que nunca passemos por algumas dessas provações, haverá uma prova que todos nós haveremos de passar. No versículo 22, a Bíblia fala que Jesus vai chamar todos para o dia do julgamento. Quando ele diz assim, naquele dia muitos me dirão. Naquele dia ele vai nos chamar para o dia do juízo. Fala especificamente de um dia inescapável. Mateus 7, versículo 22, tá? Fala sobre o dia do juízo. Talvez eu nunca irei passar pela dor de perder um filho, que Deus nos guarde disso. Talvez eu nunca passe pela dor do luto, talvez eu morra antes, eu não sei. Mas haverá um dia de provação, haverá um dia de chuva, de rios e de vento que ninguém irá escapar, que é o dia do juízo. E se a nossa fé não estiver fundamentada em Jesus Cristo, ninguém escapa dessa provação. Versículo 25 e 27 fala sobre duas realidades. Então nós temos dois tipos de construtores, duas consequências da vida, que são os ventos, as chuvas e os rios, e nós temos duas realidades quando a adversidade vem. O obediente ficou de pé, é uma realidade. O desobediente sofreu grande ruína. Nossas obras são a construção da casa, e ela precisa estar fundamentada em Cristo, que é a rocha. Nossas obras sozinhas são inúteis, assim como o homem insensato construiu fora da rocha, fora do fundamento. Então, as obras são boas, mas o fundamento não existe, então é inútil. A soberania de Deus aqui não exclui a nossa responsabilidade. A rocha permanece inabalável, mas precisamos estar nela. O problema não é a rocha, o problema não é Deus. O problema é nós estarmos longe de Deus. Muitos caem porque desprezam a palavra. Muitos caem porque desprezam a Deus. Jeremias 8, versículo 9 nos diz que os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Ao concluir o Sermão do Monte, que Jesus vem falando, Jesus queria que seus ouvintes não apenas ouvissem o que ele estava dizendo, mas praticassem o que tinham ouvido. Não é suficiente que ouçamos a palavra, é necessário praticar. Aquele que crê deve aceitar a palavra de Jesus e construir a sua fé apenas nele. Nossa fé não deve estar fundamentada em homens. Nossa fé deve estar fundamentada em Jesus Cristo. Jesus é o fundamento onde o prudente, o sábio, edifica a sua casa. 1 Coríntios 3, versículo 10 a 11 nos diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus ou Cristo. Essa foi a nossa palavra de hoje, onde nós meditamos sobre dois fundamentos e dois construtores. E a minha oração é que Deus te dê graça, te conceda graça e força para você edificar a sua casa, a sua família, única e exclusivamente sobre Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ele ama você e por isso ele enviou essa palavra até você. Não despreze o conhecimento de Deus, não despreze a sabedoria do alto, e que em nome de Jesus você resista às provações que a vida lhe trouxer. Um beijo fraterno no seu coração, Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.